Bom, nesse exercício vamos redesenhar o circuito retirando-se os amperímetros. Na verdade, ele não cita se os amperímetros são ideais, mas também não cita o valor de resistência interna deles. Portanto, para resolvermos a questão, nós vamos assumir que os amperímetros são todos ideais. O circuito, portanto, redesenhado ficará da seguinte forma. Bom, temos o gerador ε1 e o gerador ε2 com suas respectivas resistências R2 e R1. Observem que no local dos amperímetros fizemos simplesmente um curto-circuito. Nesse caso ele pede os valores medidos por eles, quer dizer, as correntes elétricas que passam pelos amperímetros A1, A2 e A3. Essa questão, como nós temos aqui duas fontes de tensão, dois geradores, a gente pode resolver como se houvesse um gerador de cada vez. A gente resolvendo o circuito para um gerador de cada vez, no final a gente coloca o efeito dos dois combinados e vemos o que acontece com a corrente no circuito. Vamos assumir primeiramente que só exista o gerador ε1, que é o gerador da esquerda. No local do gerador 2, a gente faz um curto-circuito. Muito bem, deixando ali o traço de cor diferente, mostrando que ali havia o gerador 2. Agora, em segundo lugar, a gente vai trabalhar com o caminho da corrente. Vamos ver o que a corrente faz aqui nesse circuito. Bom, começando pela fonte, a corrente elétrica, que aqui eu vou chamar de I1, ela inevitavelmente será obrigada a passar pela resistência R1. Lembrando que a corrente elétrica é estabelecida em todo o circuito imediatamente após a sua ligação, certo? Verifiquem agora que nesse local há um ponto aqui de divisão de corrente. De um lado do circuito nós temos uma resistência, do outro lado não, do outro lado a gente tem um curto-circuito. A corrente então passará toda pelo curto-circuito e teremos esse caminho para a corrente I1. Verifiquem que o circuito se reduziu a apenas uma fonte de tensão e a uma resistência. Fato esse que nos permite calcular de forma simplificada a corrente I1. Fazendo o cálculo de I1, temos força eletromotriz ε1 dividido pela resistência R1. Essa força eletromotriz ε1 é de 6 volts, já a resistência R1 é de 1 kΩ. Lembrando que quilo é 10 elevado a 3, portanto o valor da corrente seria 6, dividindo-se por 10 elevado a 3, temos 10 elevado a menos 3, que seria 1 mili. Sendo assim, a corrente I1 é de 6 miliamperes. Nós vamos então gravar que essa corrente I1 passa pelo amperímetro A3, que é o amperímetro localizado aqui no meio, e também pelo amperímetro A2, que é o amperímetro localizado aqui embaixo do circuito do seu lado esquerdo. Vamos agora trabalhar da mesma forma, porém para o gerador ε2. Iremos colocar o gerador ε2 no seu devido lugar, e no lugar de ε1 fazemos um curto-circuito. Muito bem, fazendo o mesmo que fizemos anteriormente, em primeiro lugar vamos verificar o caminho que a corrente elétrica faria nesse caso. A corrente elétrica, inevitavelmente, circulará pelo resistor R2. Chegando-se nesse ponto, haverá uma divisão de corrente, porém, verificamos que se ela seguisse, haveria uma resistência R1 e do lado de baixo há um curto-circuito. A corrente então passará por esse curto-circuito. Essa corrente I2, mostrada aqui, fará esse caminho mostrado no desenho. Portanto, verificamos também que é um circuitinho simples, com uma fonte de tensão e uma resistência apenas. Essa corrente I2 pode ser então calculada da seguinte maneira. Dividindo-se a força eletromotriz ε2 de 12 volts pela resistência R2, que de acordo com o enunciado é de 2 kΩ, vamos encontrar da mesma forma que a corrente I1 o valor de 6 mA. Verifiquem nesse caso que essa corrente de 6 mA passa também pelo amperímetro A3 como a corrente I1 e apenas pelo amperímetro A1, diferente da corrente I1 que passava no amperímetro A2. Agora o procedimento é o seguinte, nós vamos juntar as duas fontes e verificarmos o efeito combinado das duas correntes. A corrente elétrica I1, como mostrado anteriormente, ela vai passar por esse caminho. E a corrente elétrica I2, o caminho já está mostrado na figura. Verificamos que no amperímetro A3 há uma corrente de 6 mA, que é o I2, e outra corrente de 6 mA, que é o I1. No amperímetro A2, uma corrente de 6 mA, que é o próprio I1, e no amperímetro A1, uma corrente de 6 mA, que é o próprio I2. Sendo assim, as leituras ficariam: amperímetro A1, uma corrente de 6 mA, amperímetro A2, uma corrente de 6 mA,
amperímetro A3, uma corrente de 6 mais 6, portanto uma corrente de 12 mA, uma vez que as duas estão no mesmo sentido, portanto haverá uma soma delas. Como o enunciado da questão pede a corrente medida pelos amperímetros A1, A2 e A3 respectivamente, temos 6 mA, 6 mA e 12 mA. Resposta letra C.